Vocês estão prontos para saber o que é o trifecta? Estão prontos para isso? Eu acho que você não está pronto. Bom, são três deles. São três. Ah, não somente um surgimento saindo da 200. Não, não, não. Não, não é um, que já é poderoso. Até 92% de taxa de continuação. Mas não, o trifecta não são dois surgimentos da 200. Não. O trifecta insinua três. Três surgimentos saindo da 200 simultaneamente. O surgimento da 200 no tempo gráfico de 2 minutos, ao mesmo tempo que é um surgimento da 200 no tempo gráfico de 5 minutos, que é ao mesmo tempo um surgimento da 200 nos 15 minutos. Esse é o creme de la creme, esse é o trifecta. Isso é o mais próximo do que você terá de dinheiro garantido nesse jogo. O trifecta. Lindo, lindo, lindo. Ok, vamos. Deixa eu mostrar pra vocês isso. Vejam isso. Isso é muito louco, pessoal. Muito louco. Esta é o meu setup pessoal da minha plataforma. Eu opero no laptop. Acreditem ou não, é algo que eu sempre falo para os meus traders profissionais fazerem. Se acostumarem a operar no laptop. Porque como vocês já sabem, o que eu quero. Eu falei isso na última Masterclass. O que eu quero fazer é fazer vocês independentes financeiramente e uma liberdade de tempo. E isso você consegue no trading. O trading é o nível mais alto de independência. Você não consegue ser independente como um CEO, um advogado, um médico. Eles não têm controle dos seus tempos. O médico é escravo dos seus clientes. Ah, são 2 da manhã, o que você precisa? Doutor, você precisa vir ao hospital. Bom, isso não é liberdade. Os advogados, eles trabalham para os seus clientes a todo tempo. E eles trabalham contra o relógio. Não importa quanto que eles façam nas suas carreiras, mesmo assim eles ainda são escravos aos seus clientes que pagam mais. Então não importa qual atividade que você faz, você é escravo de alguém ou dela. E o trading é a única coisa no planeta Terra que te liberta e te dá uma liberdade em relação a outra pessoa. Se você é um homem, e uma mulher também, mas se você chegar a um lugar que não tenha que responder a outra pessoa, a outro homem, e você falar para seus filhos, eu não respondo a outro homem, eu sou o backup, eu sou o último homem na minha vida. Ninguém paga a mim, eu me pago a mim. Então é isso que o trade te dá para você, dá isso para vocês. Empreendedorismo também não, porque você pode abrir um restaurante e ter sucesso, mas você ainda está atado nesse restaurante com uma com uma bola presa no seu tornozelo todos os dias. E eu adoro os restaurantes e respeito eles, mas eu não quero ser dono de restaurante porque eu quero ser independente e livre. Você, como trader, você não é livre se você tem 18 monitores. Você criou outra bola presa na sua corrente, no seu pé. Como os traders que precisam ter 12 telas olhando para eles para operar, recebendo veneno radioativo nas suas peles. Isso é voltar nos anos 80, onde nós tínhamos múltiplos monitores olhando eles. Isso está indo para trás. Hoje em dia, vocês deveriam estar acostumando a operar com um laptop, para que você esteja nesse negócio em qualquer lugar do planeta Terra, com um computador, laptop e uma conexão de internet. E você conseguir viver sem a ajuda de outra pessoa, sem a ajuda de outro ser humano, somente dependendo de você. Isso é liberdade. Então, o trade, ele é o último bastião desse nível de liberdade, do nível mais alto de liberdade. Então, hoje em dia, tem pessoas que se acostumam a operar com um monitor gigante e não conseguem operar em nenhum outro lado porque ele está preso nessa localização. E se não tiver nessa localização, não consegue operar. Para mim, esse é um trabalho de 9 a 5. Mas tem pessoas que adoram isso. Ah, veja meu setup de 18 monitores. Eu tenho aqui a minha bola. Minha bola presa na minha corrente e no meu pé.
E eu pintei essa bola e eu fiz a minha primeira, a minha cela aqui, minha prisão. Oliver, olha que linda a parede da minha cela com vários monitores e tudo. Não, operem com o laptop. E quando eu mostro isso, as pessoas falam, todo o dinheiro que você faz vem somente desse computador? Eu sei que eu tô batendo na mesa sobre isso porque eu sou bastante apaixonado nisso. Eu quero que isso seja uma liberdade, não um trabalho que você tem que estar atrás da tela todos os dias. Se você não pode fazer dinheiro consistentemente com uma tela, você não irá fazer com duas, ou com três, ou com 12, ou com 14. E na verdade, se você não consegue fazer dinheiro com uma tela, você vai perder mais dinheiro com duas, ou com três, ou com quatro. Então, não, Oliver, eu preciso de 18 telas. Não, já estamos bombardeados com muita informação nas vidas. Não precisamos de 18 telas. Somente uma tela está bom. E se você não pode fazer dinheiro com uma, você não fará com 10, ou com duas, ou com. Ai, Oliver, mas os computadores laptop, eles acabam a bateria. Sério? Essa é a razão para não operar com o laptop? Ai, meu laptop e minha bateria não dura nada. Bom, você não tem uma parede onde tem uma tomada, eletricidade onde você está? Ou seja, sem desculpas. Ai, Oliver, meu laptop e a bateria é baixa. Bom, essa é aqui que eu tô mostrando pra vocês, é o que eu opero todos os dias. Essa é a minha tela do notebook. E aqui, eu sempre estou olhando aqui, veja, para vocês entenderem. Esse é o gráfico de 2 minutos em Google. Esse é o gráfico de 5 minutos em Google. Então, esse é os 5 minutos. Eu tenho eles lado a lado. Essa natureza lado a lado é importante aqui. Os meus 2 minutos e os meus 5 minutos são os meus tempos gráficos de batalha. É onde eu faço a maioria dos meus trades. 80% dos meus trades é baseado no que eu identifico nos 2 minutos. Então, 80% nos 2 minutos e os outros 20% o que eu identifico nos 5 minutos. Esses são os meus dois tempos gráficos de batalha. E esses aqui são os meus dois conselheiros. Os meus dois tempos gráficos conselheiros são uns 15 minutos, que eles me aconselham no que eu vejo nos 2 e nos 5. E esse daqui é o diário, que me aconselha também. Então, isso daqui é minha visão de longo prazo e minha visão de médio prazo. Então, é como um sniper olhando no diário, um zoom bastante grande que ele consegue ver bastante longe. O de 15 minutos tem uma luneta menor. E os 2 e 5 minutos eu olho o que tá aqui na minha frente. Então eu sempre faço trades nos 2 e nos 5 minutos. E eu pego conselhos nos 15 e nos diários. Então é importante vocês saberem identificar isso. É vocês saberem como que está a estrutura dos meus gráficos. Então, os meus tempos gráficos de batalha estão acima e abaixo deles estão os meus conselheiros. Eu não opero nos 15 e no diário. Eu pego um conselho deles. E já vamos ver isso em um momento. O que significa isso? Então, aqui na direita você vê um gráfico independente, que aqui é a Amazon. Essa seção é para ser uma seção independente. E essas daqui estão conectadas. Então, quando eu mudo um símbolo para o Google, o símbolo muda nos 4 simultaneamente. Então, se eu colocar aqui Google, vai aparecer um gráfico de Google dos 2 minutos, dos 5, dos 15 minutos e do diário, simultaneamente. Então, esses 4 gráficos estão linkados. E esse daqui não tem nenhum link. Ele é independente. Então, às vezes, quando eu estou fazendo um trade aqui, eu ainda quero ver o que esteja acontecendo aqui. Então, eu estou vendo isso, mas eu estou operando nesse daqui. Estou operando em Google.
mas estou vendo a Amazon se desenvolver também. Então, esse daqui é como o meu gráfico de observação, o meu 2 minutos para trade, meus 5 minutos para trade, meus 15 minutos para conselheiros, para aconselhar, e o diário para aconselhar também. E aqui, esse de observação é se eu estou vendo alguma operação que talvez esteja começando, ou uma operação que eu já estou nela. Deixo ela aqui para observar enquanto eu estou agindo em outro ativo. Ok? Então essa é a parte dos gráficos aqui na plataforma. E essa daqui é a minha atividade de hoje. Hoje eu operei Google. Eu fiz $3.800 nesse trade em alguns minutos. Foram poucos minutos de trading. 3.800, terminei, finalizei. E aqui é aqui onde eu vejo as minhas posições abertas e fechadas. E essa daqui é o meu módulo de level 2 de execução e esse meu Times and Sales. E aqui na direita aqui eu tenho a minha lista de observações. Então eu vou vendo algumas dessas enquanto eu estou passando por operações específicas e setups específicos. Se eu clicar em qualquer uma dessas, por exemplo, se eu clicar aqui em Microsoft, na minha lista de observação, esses 4 gráficos mudam para Microsoft, porque eles estão linkados. Então tudo está linkado. Se eu clicar em Google aqui, esses 4 vai aparecer Google também. Então qualquer coisa que eu clicar vai afetar essas 4 janelas, que são os 2 minutos, 5, 15 minutos e diário. E esse daqui, a direita, está independente de qualquer clique. Ele está estático. Então esses são os componentes da minha plataforma aqui. E aqui eu tenho também o tempo, que você tem que saber para saber quanto dentro da barra de 2 minutos você está. Faltam 10 segundos nessa barra, 20 segundos nessa barra, 30 segundos nessa barra. O relógio é importante para o trade preciso. Sim? Essa não é uma sessão para realmente ver sobre plataforma, mas se você quiser começar com isso, você pode começar com essa daqui, imitando como está meu setup aqui. Vocês veem que eu não tenho muitos indicadores nesses gráficos, não preciso disso. Cada gráfico tem 2 médias móveis, a média móvel de 20 períodos, simples aritmética, e a média móvel de 200 períodos, simples aritmética. Então a 200 aqui, a vermelha é a 200, a vermelha é a 200 aqui, em todos os tempos gráficos, e a azul é a 20. Em todos os tempos gráficos. A linha azul é a média móvel de 20 aritmética, simples. Esses são os únicos indicadores que eu tenho no meu gráfico. Então, agora que vocês já entenderam isso, eu quero que vocês vejam o conceito que eu e meus traders nós chamamos do setup, que é o trifecta. Escrevam isso. Trifecta. Eu gosto de como soa também. Trifecta. 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 Alguém escreva aqui para mim a palavra. Trifecta. Se você tem seguido o meu trabalho por um período de tempo, você vai entender que eu confio em 2 médias móveis em todo o tempo gráfico, que é a média móvel de 20 períodos. Eu vou marcar ela azul, a média móvel de 20, e a média móvel de 200. Dessas 2 médias móveis, essa é a mais poderosa das duas. A média móvel de 200, ela é mais poderosa quando está relativamente comprimida, e a 20, ela é mais poderosa quando está em tendência para cima ou para baixo. Então, quando a 20 ela está nesse estado, ela é mais poderosa. E a 200 ela é mais poderosa nesse estado. Não precisa ser perfeitamente plana. Eu considero isso uma 200 plana também. Então,
Não vamos trazer ferramentas geométricas aqui, porque pode estar um pouco curvado, mas é mais ou menos plana. Oliver, eu usei a minha régua e está curvado, então ela não está plana. Não, não é, não vou ser ridículo. É mais ou menos plana, ok? O que importa é ela não parecer um ângulo de 45 graus. Ela pode estar um pouco inclinada, não tem problema, mas não muito. Então minha regra geral é, se a sua 200 não parecer como a 20, ela está plana o suficiente. Mas se ela parece como a 20, porque a 20 tipicamente ela está inclinada. Se ela parece como a 20, se ela não parece como a 20, ela está plana o suficiente. Se ela parece como a 20, ela não está plana. Essa é a ideia. Então aqui nós temos a 200 plana, que é quando ela está mais poderosa. E o trifecta é baseado principalmente dessa 200 poderosa plana. Deixa eu explicar algo importante para vocês. Quando você tem a 200 plana e você tem um movimento para baixo saindo dessa 200, não precisa tocar a 200. Só precisa estar perto dela. Então todas essas contam. Essa que começou aqui saindo da 200 conta. Essa é a 200. Essa que começou aqui também. E essa que começou aqui também é a mesma coisa. Então, é na área da 200. Não precisa tocar a 200, ok? Não precisa ser exagerado. Ai, mas Oliver está 4, 5 centímetros longe da 200. Não, não importa isso. Se estiver em algum lugar perto da 200, isso é o suficiente. Ai, mas Oliver está alguns centímetros fora. Não, mas não é, não pode operar assim. Não pode forçar que o mercado ele cumpra com coisas precisas assim. Não funciona assim. Então qualquer coisa perto da 200 está bem. Então se você cair aqui, pode ser um pouco começando um pouco acima, um pouco abaixo, mas aqui a 200 vai mudar esse preço para baixo, porque a 200 não é somente poderosa, ela é a mais poderosa das médias móveis. E não somente isso, ela é mais poderosa ainda quando ela está mais ou menos plana. E você pode ter a mesma coisa pro outro lado, começando aqui e começando em cima. Todas essas são boas o suficientes. Você começando um pouco abaixo, um pouco acima ou tocando ela. Os surgimentos saindo da média móvel de 200 períodos para cima são tão poderosos quanto esses surgimentos que é para baixo. Então agora que você conhece a avó de todas as médias móveis e você sabe que a média móvel de 200 não é somente a mais poderosa, mas ela é mais poderosa ainda quando ela está plana, mais ou menos plana. E agora que você sabe que surgimentos para cima ou para baixo dessa média móvel plana, eles são prováveis de dar mais continuação. Então escrevam isso, que eu não vou repetir 100 vezes, vou repetir somente 20 vezes. Então, os surgimentos, se são originados de uma média móvel de 200 mais ou menos plana, ele começando um pouco abaixo, um pouco acima ou logo acima, não importa. Então vamos pegar aqui Google, vocês podem ver aqui, se vocês quiserem procurar vocês mesmos, é agosto de 2028. Então aqui nesse gráfico de 2 minutos em Google, nós temos uma queda que foi originada aqui. Ah, mas Oliver está alguns centímetros abaixo da 200, não tocou 200. Bom, mas é o suficiente. Sabe por quê? Porque lembra, a 200 ela é mais como uma zona realmente. A sua plataforma mente para você, não é uma linha fina. As médias móveis são zonas, assim. Então isso está próximo, está o suficiente da zona da 200. Deixa eu dar algumas estatísticas aqui. Surgimentos surgimentos para baixo, com uma 200 acima, escutem com atenção.
surgimentos para baixo com uma 200 acima dela, boom, boom, com a 200 aqui acima e o surgimento para baixo, as probabilidades podem ser assim de altas como 92% de continuação. Nem sempre é, porque existem diferentes versões que não dá para cobrir essas versões hoje, mas todas elas são altas. Então é entre ela está num range entre 88 e 92%. Então tem uma versão que é 92% e tem outra que é 88% de taxa de continuação. Então pensa nisso. Uma taxa de precisão, de consistência, de continuação de 92%. E veja o que eu fiz. Isso é muito louco. Então vocês estão prontos para o que o Trifecta é? O Trifecta são 3 dessas. Sim, não é somente um surgimento da 200. Oh, não. Não é somente um, que já é poderoso. Até 92% de taxa de continuação. Não, mas o Trifecta não são nem 2 surgimentos da 200. Não, não. O Trifecta insinua que são 3. 3 surgimentos saindo da 200 simultaneamente. O surgimento da 200 no tempo gráfico de 2 minutos, ao mesmo tempo que é o surgimento da 200 nos 5 minutos, ao mesmo tempo que é o surgimento da 200 nos 15 minutos. Este é o creme de la creme. Este é o Trifecta. Isso é o mais próximo que você terá de dinheiro garantido nesse jogo. O Trifecta. Lindo, lindo, lindo. Então deixa eu mostrar pra vocês. Vejam isso. Isso é muito louco, pessoal. Muito louco. Então você tem essa queda aqui, lembra? Eu gosto de contar as quedas onde elas começam. Então eu quero que vocês vejam o gráfico de 2 minutos rapidamente aqui. A primeira barra de 2 minutos, no dia 28, ela é verde. Começou a ficar verde. E em um ponto, ela parece uma barra verde sólida. Embaixo da 200 plana. Então se você ver com cuidado, o verde ele começa a desaparecer. E a desaparecer, e a desaparecer, e a desaparecer. Eu quero que vocês entendam que se o verde está desaparecendo, o vermelho está eliminando ele. Porque o verde é a cor para cima e o vermelho é a cor para baixo. Então, este pavio, se você tiver que pintar essa cor, ele é vermelho. Porque está se movimentando para baixo. E ele continua se movimentando para baixo na próxima barra. Então, o que eu gosto de ver aqui é como se fosse uma queda fluida. E aí eu venho daqui. Esse é o Oliver. Estão prontos? Boom! Eu entro dentro desse surgimento. A minha proteção tem que estar aqui em cima. Meu stop loss acima da 200. Precisa colocar o stop em cima da 200. Porque a 200 é o seu teto. Você tem que colocar o stop acima do seu teto. E aqui eu terei 92% de chance de continuação. E escutem esse som. Esse é o nosso som favorito. Então, vejam essa parte da operação. Essa daqui é quando você identifica o surgimento para baixo saindo da 200. Esse é no gráfico de 2 minutos. Agora veja os 5 minutos. No mesmo tempo. Você tem esse surgimento para baixo saindo da 200 também. A mesma imagem no tempo gráfico completamente diferente. O surgimento para baixo de uma média móvel de 200 nos 2 minutos e também o surgimento para baixo de uma 200 nos 5 minutos. E aí... Boom! Coloca o stop loss acima da 200 e o resto é história. Mas não acabamos ainda. Esse é o Bifecta. O Bifecta é o surgimento dos 2 minutos e nos 5 minutos. Mas nós
temos o trifecta, que também tem um surgimento da 200 nos 15 minutos. Meu Deus! Surgimento. Boom! Aonde todas elas começaram? Abaixo da 200. Vejam, abaixo da 200 nos 5 minutos, nos 15 minutos, abaixo da 200 nos 5 minutos, abaixo da 200 nos 2 minutos, e temos o trifecta. Isso é muito bonito, muito bonito. Vocês entenderam o que é o trifecta? Porque agora essa vai ser a sua tarefa. Encontrar o trifecta, o surgimento da 200, que é originado em cada um dos seus tempos gráficos simultaneamente. Nos 2, nos 5 e nos 15 minutos. Então agora vocês têm que ir ao mundo real, pessoal. E praticar, identificar os trifectas. Para vocês fazerem isso, vejam, você tem que se certificar que você tem algum tipo de setup acontecendo aqui. Onde você tem esses 3 tempos gráficos juntos, seja eles lado a lado assim. Aqui eu tenho os 2 minutos, aqui os 5 minutos e aqui os 15 minutos. Então, como tem o gráfico diário também, eu também começo a... como vocês viram, eu deixo os 2 e os 5 acima e os 15 e o diário abaixo. Mas você não precisa do diário para você produzir ingressos diários no seu trading. Então você pode colocar esses 3 juntos, um do lado do outro. E se te ajudar, você começa a ver, uau, estamos saindo da 200. Nos 2 minutos, estamos saindo. Então, saindo da 200 nos 2 minutos, saindo da 200 nos 5 minutos e saindo da 200 nos 15 minutos. Então, aí você tem o trifecta aqui. Então, ter eles lado a lado assim te ajuda a ver melhor. E isso é muito poderoso, pessoal. Então, essa não é uma masterclass, eu quero manter isso simples, mas eu quero que vocês peguem isso e movam isso. O que eu quero dizer com mover isso? Mover isso, que depende de você, mover isso do intelecto para o seu coração. O coração é o centro do entendimento. Ele é simbólico para o centro do entendimento, do centro do seu ser humano. A informação aqui não vai traduzir em experiência. Você não pode manter ela aqui. Você intelectualmente entende esse conceito do trifecta. Mas isso não significa que isso pode produzir resultados para você. A informação não pode produzir um resultado para você. É o começo, mas não pode produzir sozinho. Você precisa de experiência adicionada nessa informação para que seja seu, porque senão é seu na sua mente. E se torna seu através da experiência. Então é importante vocês entenderem isso. Ganhem experiência com isso. Talvez vocês não vejam o trifecta, mas procurem os surgimentos saindo em qualquer tempo gráfico. Você identificar o surgimento saindo da 200 nos 2 minutos. Ah, aqui temos o surgimento da 200 nos 5 minutos. Individualmente, encontrar elas vai ser bom também. De vez em quando você verá o trifecta. E isso aí é muito bom. Mas para você fazer que esse conceito seja seu, você não precisa encontrar o trifecta logo de cara. Você precisa encontrar surgimento saindo da 200. Mesmo que seja somente um. Porque isso vai construir as suas habilidades de encontrar oportunidades de surgimento saindo da 200. Ah, Apple está surgindo agora das 5 minutos. Ah, Oracle está fazendo surgimento da 200 plana dos 2 minutos. Ah, essa ação está fazendo o surgimento do diário. Essa ação está fazendo o surgimento dos 15 minutos. Identificar o surgimento da 200 em qualquer tempo gráfico individualmente, automaticamente vai construir a sua habilidade de encontrar oportunidades do trifecta, porque o trifecta simplesmente é feito de 3 surgimentos.
Então, se você pratica encontrar um por vez, às vezes você verá duas por vez. E de vez em quando o trifecta acontecendo, que vai ser algo especial. Então faça isso uma tarefa. E eu prometo, se você fizer isso todas as semanas, na próxima semana e daqui a alguns meses, vocês estarão na frente do que a maioria dos outros traders.